Vamos começar com listas e, inicialmente, nós vamos ver algumas formas de criação de listas. Então, um fato curioso da lista é que você pode ter diferentes tipos de dados na mesma lista, isso a gente vai ver em seguida. O padrão para a criação da lista, de uma lista, é o uso do colchetes. Então, eu vou criar uma lista chamada LST e vou colocar aqui alguns dados entre colchetes. Então, aqui eu estou criando uma lista de 5 posições que tem valores inteiros, e aqui eu vou dar um print nesta variável LST para a gente ver o resultado. Eu vou salvar meu arquivo, vou colocar o nome de 5.2.listas e vou teclar aqui o F5 para executar. Então vejam, ali ele gerou a lista com os valores 1, 2, 3, 4, 5, conforme a gente havia criado. Então, aqui, essa segunda lista, que eu vou chamar de LST2, ela vai ter vários tipos na mesma lista. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Aqui o valor 4 vai ser um texto e eu vou ter um valor lógico, né, um true aqui. E também aqui eu vou dar um print na LST2 para a gente ver a saída. Eu salvo e executo. Então vejo aqui, ele executou, ele mostrou a primeira lista, né, porque eu não removi o código, e aqui a gente tem a segunda lista. Então vejo 1, 2, 3, vejo que aqui ele está me mostrando que este valor é uma string e aqui um valor lógico. Então tem uma mesma lista diferentes tipos de dados. Como eu posso ter diferentes tipos de dados, eu posso ter também uma lista dentro de uma lista. Então como que ia ficar isso? Então eu vou criar aqui uma variável LST3 e aqui o que eu vou ter? Eu vou ter um valor inteiro. Aqui na segunda posição eu vou abrir colchetes e vou ter outra lista, que vai ter aquela lista anterior, os valores daquela lista anterior, aqueles 5 números inteiros. E aqui na outra posição eu tenho um texto. Então veja, eu tenho uma lista dentro de uma lista. Vamos imprimir aqui LST3 para a gente visualizar o resultado. Então aqui está, ó, é a terceira linha impressa, nós temos uma outra lista dentro da própria lista. Eu posso também criar uma lista usando range, a função range, né, que nós já conhecíamos. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui LST4, vou chamar a função list para a criação da lista e vou chamar range, que vai de 0 a 10. E aqui de novo eu vou dar um print para a gente ver o resultado. LST4. Eu salvo e executo. Então vejam, a gente criou uma lista de 0 a 10, ela vai até 9 porque é indexado em 0. Outra função interessante quando a gente tem listas é você ver o comprimento da lista. Você quer ver quantos elementos a lista tem. Então a gente pode usar a função length. Então eu vou usar len, né, a abreviatura de length, LST, que é a primeira lista que eu tenho lá, salvei e executei. Então vejam, ele está me dizendo que o comprimento dela é de 5 posições, 5 elementos. Como que eu faço para acessar um determinado elemento? Bom, eu posso acessar ele pelo índice, lembrando que o Python, a indexação é 0. Então, se eu quero acessar o primeiro elemento, eu tenho a posição 0. Se eu quiser alterar esse elemento, eu posso atribuir um novo valor. Então, na primeira lista, a posição 0 era 1. Eu estou atribuindo o valor 4 e eu vou imprimir aqui essa lista para ver o resultado disso, dessa alteração de valor. Então, vejam, ó, antes eu tinha 1 na posição 4, agora eu tenho 4. Desculpa, antes eu tinha 1 na posição 1, agora eu tenho o valor 4 na posição 1. Bom, eu posso também usar um laço para percorrer os elementos da lista. Como que eu faria isso? Então eu tenho o laço for, que nós já conhecemos, em range, né, já conhecido, de 0 até o comprimento da lista. Eu vou usar aqui a lista 4,
que nós criamos, LST4, eu chamo print LST4 na posição N. Eu vou imprimir a posição N da lista. Aqui faltou os 2 pontos, salvei, só corrigir aqui, né? É LST não list4, salvei e executei. Então vejam, aqui ele percorreu os elementos da lista 4 que nós tínhamos criado anteriormente com range. Então são essas principais funções que nós temos disponíveis quando nós trabalhamos, quando nós utilizamos listas.